E agora à noite nós vamos estudar sobre discrição, vida simples, humildade. E vamos refletir sobre esta separação, essa diferença, já que ostentação é areia e discrição é rocha. E então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e leremos ali os versos 1 a 4. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 1 a 4. Estamos estudando o Sermão da Montanha no mês de março, juntamente com a nossa campanha de jejum e oração, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E eu convido você então para localizar capítulo 6, versos 1 a 4, que nos diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, como o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Eu sei que assim como eu, você tem desejos, sonhos, vontades, e nós apresentamos diante do Senhor. E nós queremos receber do Senhor o que Ele tem para nós, de graça, pela misericórdia. E a palavra do Senhor agora nos diz que o Pai recompensa. Mas é o Pai que vem em secreto. O Pai deseja um relacionamento de intimidade. E por isso hoje nós queremos refletir sobre essa diferença entre ostentação versus discrição. E o que é ostentação? É o ato de ostentar, mostrar, fazer alarde. É o comportamento de quem exibe riquezas ou dotes, ações ou qualidades próprias. É o ato de autopromover-se. A bem da verdade, ostentar não é errado. Quando você compartilha uma bênção, quando você conta um testemunho, alguém pode dizer: uau, você está ostentando. Quando você revela uma foto, posta nas redes sociais, quando você conquista algo, quando você compra algo que você sonhou, planejou e alcançou, tudo isso é bênção, tudo isso é bom. Mas nós precisamos tomar um cuidado entre o celebrar a vitória e envolver pessoas em nossas conquistas, do que cair na cilada da autopromoção. Porque procurar sua própria honra, promover a sua própria honra, Salomão em Provérbios diz que não é honra, é cilada, é areia. Então, quais são os perigos da ostentação? Eu tomei a liberdade para enumerar alguns perigos com os quais nós estamos brincando com fogo nos dias de hoje. Por exemplo, a ostentação física. Se você for reparar nas redes sociais, Instagram, Facebook, as mulheres saradas, os homens sarados, pessoas lindas do aspecto físico, são as pessoas que mais têm seguidores no Instagram. Cada postagem tem dezenas de milhares, centenas de milhares de curtidas, comentários, e essas pessoas ostentam sua beleza para que todos possam contemplar. Mas há também o que eu estou chamando de ostentação material. Se você acompanha as redes sociais, é muito comum você perceber pessoas fazerem viagens, pessoas tirarem foto de seus bens materiais que vão sendo comprados, um relógio, uma roupa, um carro.
Hoje em dia nós temos alguns influencers, alguns adolescentes jovens que estão ganhando dinheiro no YouTube, no Instagram e compram suas Ferraris, Porsches, McLaren e ostentam suas casas, ostentam seus views, seus milhões de seguidores. Estou chamando também de ostentação intelectual, já que hoje em dia ter opinião está virando sinônimo de militância. E parece que aquele que consegue elencar melhor as suas ideias e provar que o outro está errado, tem um intelecto, uma inteligência, tem a sua mente mais sábia, mais aprofundada, com um pensamento mais articulado. E é muito comum, às vezes eu confesso que eu converso com algumas pessoas e eu me sinto meio ignorante, porque você expressa às vezes uma opinião, num bate-papo, num diálogo, e aí vem uma opinião formada, você não pode dizer isso. Se você é crente, você não pode pensar assim. O fulano, o beltrano, a cicrana. E nós vemos as pessoas divergindo do ponto de vista intelectual, e aí eu me sinto, às vezes, confesso, humildemente falando, que eu me sinto meio ignorantão. Me sinto convencido por um lado, por outro lado convencido também, e aí às vezes a gente nem sabe em quem acreditar. Por outro lado, temos também o que eu estou chamando de ostentação de consumo. Não basta ir a um bom restaurante, você tem que tirar foto do prato antes de comer. Estou falando tudo isso porque existem alguns perigos por trás desta ostentação. Estava procurando a respeito e li uma matéria que circulou num grande jornal, e o jornalista Gustavo Altran, ele diz que criou-se uma ditadura da beleza e da felicidade, sem espaço para as angústias e as inquietações inerentes ao ser humano. Aquilo que é mais comum da nossa vida, ou seja, a miséria, a dor, a angústia, o sofrimento, a discórdia, a luta, isso tudo nós escondemos. Porque nós queremos postar, nós queremos expor, nós queremos transparecer, queremos ostentar aquilo que é belo, aquilo que é bonito. Dificilmente alguém acorda descabelado e faz uma selfie e põe nas redes sociais. Antes vai primeiro pegar o melhor ângulo, o melhor close da casa, da empresa, da viagem, da cidade onde se está, do restaurante, do famoso que se encontra no saguão do aeroporto, para a gente postar e angariar os nossos views, os nossos likes e assim por diante. Temos dificuldade em transparecer, em expor as angústias, as inquietações que têm feito parte dos nossos dias, muito mais agora em meio à pandemia. E curiosamente falando, surgiu dos anos 2000 para cá uma síndrome chamada de síndrome missing out, ou síndrome FOMO, que é uma sigla em inglês, Fear of Missing Out, cuja tradução é algo como medo de perder ou medo de ficar de fora. Você já imaginou a gente estar sofrendo com patologias relacionadas a medo de perder alguma postagem ou ficar para trás daquilo que está sendo lançado? O amigo que chega para outro, você viu o vídeo que foi lançado? Você viu a postagem do Twitter? Você viu a matéria que saiu? Você viu quem casou? Você viu quem se separou? E isso tudo tem causado uma síndrome, uma angústia, uma depressão, uma ansiedade, porque as pessoas não conseguem acompanhar os famosos, as postagens das redes sociais. Isso tem trazido transtornos para o ser humano. Não sou psicólogo, nem terapeuta, por favor. Eu estou me apoiando aqui em ideias que eu tenho aprendido, que eu tenho conversado e lendo um artigo sobre esta síndrome. Psiquiatra e psicoterapeuta, Dr. Alexandre Sade, ele diz que além de frustração, a ostentação nas redes sociais também pode gerar sentimentos hostis em quem é bombardeado o tempo todo pela felicidade alheia. E ele continua dizendo que, de acordo com estudos psiquiátricos, as ostentações feitas nas redes sociais podem incentivar os sintomas desta síndrome, como mau humor, picos de ansiedade, estresse, tédio, isolamento e depressão. Muito mais agora, onde a nossa vida está confinada, nós estamos nas redes sociais muito mais do que gostaríamos, muito mais do que precisamos.
mas nós estamos lá, nossas reuniões estão online, nossa oração está online, os nossos cultos estão online. Mas eu diria que muito mais do que vida online, isso é igreja dinâmica, isso é igreja viva, isso somos nós sobrevivendo a dias difíceis. Mas eu estou querendo alertar você como pastor, como amigo, como irmão, a tomar cuidado com as redes sociais no que diz respeito ao sentimento que vai no coração, as motivações que fazem com que a gente tenha um relacionamento nocivo com as redes sociais. Ostentar é areia. Ostentar é areia. E tudo isso dá lugar ao narcisismo. Narciso é um personagem da mitologia grega, filho de um deus com uma ninfa, que apaixonou-se pelo reflexo de sua imagem num riacho. Essa ostentação tem dado lugar à inveja, à falsidade, hipocrisia, a vazios que estão em nossa alma. E Jesus Cristo, ele escreve o Sermão da Montanha, e em vários momentos ele se dirige a um grupo de pessoas como hipócritas, que fazem algumas coisas para serem vistos por outras, mas na verdade o coração está sendo enganado por ele mesmo. Religiosos, fariseus foram constantemente reprovados por Jesus. Muitos gostavam de orar em pé, faziam jejum e ficavam com um semblante de comiseração. E Jesus falava isso aos discípulos: não fazem como os hipócritas. E mesmo nesse trecho ele está dizendo: tomem cuidado. E na verdade a gente precisa ter atenção nesse aspecto, porque a motivação de quem faz uma postagem precisa ser alvo de reflexão. Porque corre o risco de você tirar uma foto, de você postar nas redes sociais e dizer algo como: eu estou aqui e você não. Eu tenho este corpo, você não. Eu tenho este carro, eu estou pagando esta refeição e você não. Isto para quem posta, isso para quem mostra, para quem ostenta. Mas por outro lado, também não dá para julgar tudo e todos, porque por lado de cada tela, muitas vezes tem um coração invejoso, um coração inseguro, vazio, que está tentando copiar, fazer igual, sem qualquer autonomia, independência, sem qualquer criatividade. Então não é possível que alguém, uma mulher, um homem que tem um aspecto bonito, não possa mais postar, porque senão eu vou achar que está ostentando, vou julgar que está pecando. Ou mesmo alguém que conta um testemunho, alguém que tira a foto de uma viagem, também não é assim. A ostentação pode ser pecado, mas o julgamento por lado de cá também pode ser nocivo e pecaminoso. Então, eu concluo que o maior perigo é de fato acreditarmos que não existe alegria sem um belo corpo, sem bons carros, viagens, inteligência, opinião, comidas raras e caras. Há algo mais, há um propósito que está sendo vivenciado neste momento. Neste momento, enquanto estamos em culto, existem pessoas orando, existem pessoas em oração, louvando, agradecendo, confessando, se consagrando, pedindo, intercedendo, adorando, se santificando, para que nós sejamos uma igreja firme, uma igreja forte, firmada na vida devocional, de oração e de palavra. Enquanto eu estou dizendo aqui para você que existe algo superior, dos céus para a terra, que nós precisamos alcançar, que nós precisamos buscar. Então eu te pergunto, o que fazer? Eu te respondo: a solução para tudo isso é uma vida simples, uma vida discreta. Fiquei impactado com essa frase e vi que trata-se de uma escritora polonesa, prêmio Nobel da literatura, em 1996. Ela escreve que fazer confidências publicamente é uma perda da própria alma. É preciso guardar algo para si mesmo. O nosso ímpeto de mostrar nem sempre o que somos de fato tem feito a gente publicar aquilo que precisaria ser confidente. Expressamos nossa opinião de maneira bruta, mostramos a nossa
alegria, mas às vezes também as nossas tristezas de maneira social, para que todos contemplem nossa ira, nossa conquista, quando na verdade a gente está perdendo de celebrar as pequenas vitórias do dia a dia, no íntimo do coração, no íntimo da relação com o Pai, com o cônjuge, filhos, família, aqueles que realmente deveriam participar da nossa vida íntima, privada, às vezes são negligenciados, são excluídos, e aí milhões e milhões de anônimos acabam vendo aquilo que nem era para ser visto. Mas antes mesmo de qualquer poeta escrever sobre isso, Jesus nos alertou no texto em que lemos: guardai-vos de exercer vossa justiça como o fim de serdes vistos. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta para serem glorificados pelos homens, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ei, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não há nenhum problema com a justiça. Não há nenhum problema com a gente erguer a voz em favor do necessitado. Não há problema algum em você dar esmolas. Não há problema algum em você partilhar das suas conquistas. Mas a pergunta é: com que finalidade? Porque de acordo com o que Jesus nos ensinou, o perigo está em você fazer essas coisas tocando trombeta, mostrando para todo mundo o quanto você é bom, com o fim de ser visto, com o fim de ser glorificado. E é nesse contexto que Jesus diz assim: você não precisa fazer isso, porque a tua recompensa você recebe no secreto, a tua recompensa você recebe com o joelho no chão, a tua recompensa você recebe de forma espiritual, quando o Senhor abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Nós estamos estudando essa campanha na rocha, e esta semana lemos um devocional escrito pelo nosso pastor Rodolfo, em que ele diz que nós devemos preferir, em vez do religioso exibido, o anônimo desconhecido. Sermos, em vez do hipócrita, o genuíno. Em vez da sinagoga pública, o quarto privativo. Em vez do suntuoso, o simples. Em vez do ritualista, o relacional. Em vez de vãs repetições, o espontâneo. Em vez de muitas palavras, o coração íntegro. Em vez do elogio das pessoas, a recompensa no secreto. A recompensa daquele que vê e sabe de todas as coisas. Queridos, eu preciso dizer algo para você nessa hora. Todos nós estamos sofrendo. Há um desespero, há um medo, há uma angústia. Nós não precisamos potencializar isso, ostentando aquilo que não somos, mostrando ao mundo aquilo que não é verdade, aquilo que não é real. Antes, ao contrário, somos chamados por Cristo para vivermos uma vida simples, uma vida de discrição, uma vida de intimidade com o Pai. Com o Pai. O apóstolo Paulo nos ensina e nos inspira de maneira tão incrível. Ele diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E ele continua dizendo: quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação. Olha o que diz o apóstolo Paulo: eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Existem pessoas perdendo amigos por causa da ostentação da linguagem, da opinião, da ditadura daquilo que é correto de forma parcial. Porque o que é correto para um pode não ser para outro. O que é convicção para um pode não ser para outro. E isso não pode impedir a igreja de ser igreja, os cristãos de serem irmãos, de vivermos aliançados, partilhando da luta, da dor e da conquista uns dos outros. O apóstolo Paulo está dizendo: quando eu fui até vocês, eu não fiquei pretendendo. Imagina o apóstolo Paulo o tempo todo, quando chegasse em Roma, Éfeso, Filipos, Colossos,
ele começasse a tirar selfie e mandar para os apóstolos lá em Jerusalém: olha onde é que eu estou aqui com os judeus, estou aqui com os gentios, estou pregando evangelho, olha aqui as minhas chagas, olha aqui o naufrágio que eu sofri, olha aqui a prisão, olha a cadeia, olha aqui, eu estou diante da guarda pretoriana, estou aqui diante dos imperadores, diante dos grandes líderes do Oriente, dos grandes líderes da Espanha, da Europa. Eu estou aqui sofrendo entre algemas, estou aqui com os meus amigos na cadeia por causa de Cristo. Imagina o apóstolo Paulo ostentando o seu sofrimento para tentar convencer alguns. Pelo contrário, ele ensina dizendo: eu não estou ostentando, eu não estou falando de forma burocrática, de forma suntuosa, eu estou aqui falando para vocês no Espírito Santo, para que o poder de Deus possa ser preenchido em meu coração e no teu coração. É o que eu quero para a nossa vida, é o que eu quero para a nossa amizade, para a nossa comunhão. E ele continua, e este texto nos fala sobre o princípio do contentamento. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E é por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, porque é possível que alguns, com este versículo, apenas o versículo 13, possam olhar para um carro, olhar para um corpo físico, olhar para uma viagem, olhar para uma conquista de alguém e dizer: eu posso, eu vou ter, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando na verdade o apóstolo Paulo está dizendo: eu sei ter dinheiro, eu sei ficar pobre, eu sei ser aceito, eu sei ser rejeitado. Eu já tive fome, mas eu já tive coisas boas para comer. Eu já tive muita coisa, eu já tive luxo, mas eu também já tive escassez. Em todas as coisas eu aprendi a viver contente, porque tudo posso naquele que me fortalece. Percebe como é diferente? Percebe o coração de alguém que está intimamente na presença do Senhor. E ele chega ao ponto de dizer assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31: portanto, quer comais, quer bebais, quer postais, ou qualquer outra coisa que você vier a fazer, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus é um grande desafio. Mas a confissão de fé de Westminster, a primeira pergunta do catecismo, diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então eu preciso te dizer, muito mais do que likes, muito mais do que curtidas, nós precisamos de relacionamento. Muito mais do que impressionar pessoas, Jesus Cristo nos ensina a servirmos. Muito mais do que ostentar, somos chamados a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Muito mais do que nos tornarmos heróis, somos chamados a sermos discípulos, formadores, multiplicadores de heróis. Aliás, essa é uma palavra que tem movido muito meu coração nesses dias, porque com o microfone na mão, com uma tribuna sacra como esta, sendo visto por centenas, milhares de pessoas pelas redes sociais, o nosso coração pode ser pego pelo orgulho, pelo desejo de ostentar. Mas eu tenho sido constrangido pela palavra do Senhor, porque parece que Cristo, sendo Deus, poderia vir com carruagens de fogo, poderia marchar com um grande exército romano, poderia ocupar o alto trono do império, mas ele veio numa manjedoura simples. Ele veio com uma maneira tão discreta, com um pai e mãe que não tinham qualquer tipo de condições de tê-lo numa grande maternidade, num castelo, num palácio. Ele que foi dado à luz ali em meio a esterco e cheiro ruim, mas hoje ele está assentado no lugar mais alto dos céus e da terra e debaixo da terra, e nos convida para sermos participantes desta glória com ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, eu não preciso estar assentado num alto e sublime trono, mas eu preciso estar de joelhos aos pés daquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. E para isso só existe um caminho: que ele cresça e que eu diminua. Mais de Cristo e menos de mim.
Não existe a menor possibilidade de eu concorrer com as pessoas e me sentir vitorioso, cair nesta vala comum das redes sociais. Queridos, nós precisamos de forma criativa. Não existe hoje nenhuma nação no mundo mais frutífera do que a internet. Sim, nós precisamos como igreja de criatividade. É por isso que nossa igreja não para de investir nessa área. Nós queremos crescer, nós queremos comunicar o maior número de pessoas possível, mas nós também queremos nos relacionar de maneira íntima uns com os outros. Esta semana mesmo, eu e a Camila tivemos a oportunidade de fazer algumas visitas em nosso grupo de oração. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão com lutas, pessoas estão pensando em morte. Ontem mesmo nós combinamos de ir na casa de um casal tão querido, cuja família está muita gente enferma, mas não deu tempo. O vovô faleceu e eles precisaram ir fazer uma viagem. Não conseguimos nem sequer ir até a casa deles, porque eles precisavam ir até a família. Oramos com eles pelo telefone. Eles já estavam na estrada e nós pedimos que os anjos do Senhor estivessem guardando-os. Porque se eu quiser entrar na internet, nos relacionamentos, para me autopromover, para ostentar, eu não consigo dar lugar a Cristo. Porque o meu egoísmo, os meus desejos, as minhas conquistas vão fazer com que eu me promova, que eu me mostre, quando na verdade nós somos chamados para elevar a Cristo. Assim, brilhe a luz de Cristo em vós, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Jesus nos ensinou isso quando disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas como seremos sal da terra e luz do mundo se nós estamos entrando na vala comum, se nós estamos atendendo às ciladas de Satanás, que aprisiona pessoas na inveja, no narcisismo, na ostentação, na falsidade, na hipocrisia? Insisto, como homens e mulheres de Deus, como igreja de Jesus Cristo, precisamos do espírito de poder para agirmos com criatividade, com sabedoria, com decência. E a pergunta que nós devemos então fazer é: o que eu estou fazendo é para a glória do meu Senhor? Se comendo, bebendo, me vestindo, me portando, conversando, trabalhando, tudo o que eu fizer precisa ser para a glória de Deus, então esta roupa glorifica o Senhor, esta pose honra o meu matrimônio, esta fala edifica a igreja de Jesus Cristo, essa militância é para a glória de Jesus, esta foto é para promover o Senhor Jesus Cristo, morto, mas ressurreto. Você já conseguiu imaginar, quem sabe Jesus na cruz, tirando foto, fazendo pose? Eu vou morrer, mas vocês não sabem, daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Queridos, a nossa vida precisa estar acima disso. A nossa vida está acima disso. Há um propósito maior. Por isso eu quero me juntar a você nesta hora. Você que muitas vezes está sofrendo com essa síndrome a que me referi agora há pouco. Angústia, depressão, sofrimento, luto. Eu quero te dizer que é lá no secreto que nós somos recompensados. É no secreto que o Pai nos vê. É no secreto, é na intimidade, é na oração, é no joelho no chão, é no oculto. Colossenses 3,3 diz isso. Nós já morremos, já estamos mortos, agora a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E esse é o meu convite, para que nós possamos nos esconder com Cristo no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Eu quero expressar aqui a minha alegria de compartilhar esta palavra com você, igreja de Jesus Cristo. Mas eu quero aqui também desafiar você a aprender a sorrir com os olhos, a abraçar com a alma, partilhar da dor de quem realmente está sofrendo. A vida cristã e o chamado de Jesus Cristo para nós é para que nós possamos viver relacionamentos saudáveis, intensos, profundos. Nós vamos orar agora.
E eu quero trazer você para perto, você que está sofrendo, você que está colocando a tua boca no pó, que já não sabe mais o que fazer, seja por causa da enfermidade, seja por causa de algum tipo de sofrimento, relacionamentos rompidos, crises financeiras, desemprego. Nós vamos orar, mas nós vamos orar pedindo que Ele cresça e que nós diminuamos, para que a gente não caia na tentação de imaginar que Deus vai responder cada uma de nossas orações do jeito que nós pedirmos. Ele é soberano, ouça bem isso, Ele é soberano, nada está fora do controle do Pai. Ele é o nosso Abba, o Paizinho querido. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos quando eles pedem, muito mais o soberano, dono de toda a prata e de todo o ouro, dono de toda ciência, de todo conhecimento, Ele sabe como eu e você estamos agora. E por isso eu quero orar com você e adorar ao Senhor, dizendo que Ele cresça, que nós diminuamos, para que a glória seja sempre, totalmente e unicamente dEle. Aleluia, Jesus. Pai, toda glória, toda honra, todo louvor pertencem ao Senhor. Convém que o Senhor cresça. Nós não somos capazes, nós não somos dignos, mas Tu és. O Senhor tem condição de receber toda a glória, nós não temos. O Senhor tem condições de receber toda a honra, todo o poder. Podemos atribuir ao Senhor toda a gratidão, nós não temos condição de receber isso nesse corpo finito. Senhor, todas as vezes quando nós deixamos subir orgulho, soberba, sentimento de autopromoção, de ostentação, de fazer valer aquilo que temos e somos, nós somos enganados pela vaidade, e crescemos ao invés de diminuir. E muitas vezes estamos crescendo, ó Pai, aos olhos humanos, mas regredindo em nossa vida espiritual, nos distanciando da amizade e da intimidade com o Senhor. Pai, ajuda-nos a realmente estarmos com a boca no pó, para reconhecer quem somos. Seja propício a nós, Senhor. Olha para a nossa humildade, olha para a nossa miséria e tenha misericórdia de nós, Pai. Nós não temos condição sequer de orar, nós não teríamos condição sequer de levantar o rosto e nos dirigir a um Deus tão santo, tão grandioso, tão bondoso. Mas Tu és misericordioso, Tu és Pai de amor, e o Senhor nos acolhe em nossas limitações. Então, Pai, nesta hora eu quero interceder pelas pessoas que estão sofrendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és aquele que deu exemplo de lavar os pés. Então nesta hora, Pai, que nós possamos lavar os pés uns dos outros, muito mais, ó Pai, do que aparecer, que a gente possa se relacionar em intimidade, sobretudo com aqueles que estão sofrendo, sem leito, sem medicamento, sem diagnóstico, sem companhia, pessoas que estão desempregadas, pessoas que não conseguem sair de casa por causa do pânico, pessoas que estão em depressão, em ansiedade, pessoas que estão em crises conjugais e às vezes até ostentando um casamento perfeito. Pai, em nome de Jesus, agora entra nessa casa, entre neste quarto, pela tela da televisão, do computador, do celular, onde estiver a Tua igreja reunida agora, Pai, que o Teu Santo Espírito venha com poder e com grande glória, trazendo a convicção de que nada temos e de que nada somos, e que em Ti nós nos gloriamos, em Ti nós temos vitória, em Ti somos mais que vencedores. Coloque a nossa mente, ó Pai, firmada na Tua palavra, o nosso coração firmado em Teus preceitos, para que a gente possa ter uma vida de oração segundo a Tua palavra, para que a nossa vida seja como a de Jesus Cristo, que Ele cresça, e que Ele cresça, e que Ele cresça, e que Ele cresça, sim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça
chegando ao fim de mais uma transmissão. E o meu desejo é que o Espírito Santo esteja aí com você, finalizando este domingo, iniciando uma semana cheia de vitória. Amanhã pela manhã, às 7 horas, começamos mais um período de oração com o pastor Rodolfo, pastora Cibele, pastora Patrícia. Das 8 às 9, eu e a Thaís Bruder estaremos conduzindo um período de oração, e assim até o meio-dia, e também às 7 da noite até a meia-noite. Você é o nosso convidado. Você que é líder de célula e ainda não participou, se envolva, venha, veja o que Deus está fazendo. Você que é membro de uma célula, você que ainda não está adaptado às reuniões online, veja como Deus está se movendo em nossas reuniões. Você é o nosso convidado. E assim, querida igreja, povo de Deus, irmãos e irmãs, que a poderosa e maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor que é infinito e que é incondicional do Deus Pai, Criador de todas as coisas, e o poder, as consolações e o dom do Espírito esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, para que o mundo creia, através de mim e de você, da nossa simplicidade, da humildade de Cristo em nós, que o mundo creia que Ele é Senhor, hoje e sempre. Amém. Obrigado, pastor Iraídes, presbítero Sena, integrantes do louvor, equipe técnica. Um grande abraço, boa noite, Deus abençoe.